Evangelho de João, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho, um só pastor. E por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém, amados? Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Querido, Jesus, quando proferiu essa parábola do bom pastor, ele estava em Jerusalém para a festa dos tabernáculos. E é muito interessante que Jesus, ele, quando utilizava uma parábola, ele usava elementos presentes na vida cotidiana dos seus ouvintes, para quê? Para expressar verdades espirituais profundas. Então, quando nós lemos esse texto aqui, nós precisamos entender o porquê Jesus utilizou essa linguagem figurada. Como era a vida pastoril na Judéia e Samaria naquela época? Não é? Quando nós olhamos os escritos, nós percebemos que os rebanhos eles eram constituídos, na maioria, na sua totalidade, de cabras e ovelhas, e animais que dependiam demasiadamente de água, uma grande quantidade de água. Mas com essa escassez, não é, na região da Judéia, em toda aquela região, a escassez de água levava aos pastores locais, né, pastores de rebanho de ovelha, a se juntarem numa sociedade. E eles construíam em um determinado local um redil comum, construído com palhas, com pedras, né, com madeiras, enfim. Utilizavam também espinhos para fazer aquelas muralhas, né, e botavam espinhos sobre o muro, sobre os feixes de pedra, para proteger as ovelhas que ali ficavam. E à noite ficava um guardião nesse redil, um guardião que tomava conta das ovelhas para defender os apriscos, o aprisco dos ladrões, para defender as ovelhas, né, da ação dos lobos, de um animal selvagem, né, caso eles subissem para tentar arrebatar uma daquelas ovelhas. E o interessante é que Jesus diz que ele é a porta do aprisco. Ele dá acesso às ovelhas. E ele diz também aqui no texto que ele era não só a porta, mas ele é o bom pastor, né? E durante o dia, esses pastores tiravam as suas ovelhas do aprisco e levavam as suas ovelhas para pastorear em diversos locais pelo deserto, enfim,
Cada um conduzia as suas ovelhas para um determinado local, e à tarde todos se reuniam no mesmo lugar. Todas as ovelhas, os pastores levavam os seus rebanhos, e elas ficavam misturadas nesse redil, e um desses pastores ficava à porta do curral, que era chamado de porta, a entrada, a porteira do curral. E quando nós olhamos aqui o versículo 7, Jesus ele diz: tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, que sou a porta das ovelhas. Quando nós olhamos essa história, percebemos o contexto, que quando Jesus ele diz que eu sou a porta das ovelhas, ele está dizendo que acesso a Deus somente através dele. Quando Jesus diz que ele é a porta das ovelhas, que ele é o local de acesso, vida eterna, somente através de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, não é isso? E ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então Jesus é o acesso, não é? E era de costume naquela época os pastores darem nome às suas ovelhas. Era uma prática antiga. E se um redil, por exemplo, estivessem ovelhas de 3 pastores, e vamos supor que cada pastor tivesse 50 ovelhas, não é? E um desses pastores chegasse até a porta e chamasse aquelas ovelhas, somente as 50 ovelhas que pertenciam àquele pastor iriam segui-lo. As outras não seguiriam, porque não reconheceria a voz daquele pastor. E no versículo 3 e 4 o texto diz: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e atraz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus então usa essa figura de linguagem para mostrar como as ovelhas do seu reino devem funcionar. Como é o acesso do ser humano à salvação eterna. E quando nós olhamos para o outro lado, nós vemos lobos e ladrões que ameaçavam aquele aprisco. Diretamente. Tanto lobos quanto ladrões. Essa é a razão pela qual o pastor ficava de prontidão na porta das ovelhas. Essa é a razão pela qual o pastor utilizava o cajado, não somente para defender, mas para diferenciar o verdadeiro pastor, diferenciar o dono das ovelhas. O bom pastor enfrenta o lobo, o bom pastor enfrenta o ladrão, ele expõe a sua própria vida em prol da ovelha. Esse é o bom pastor. Já o mercenário não. O mercenário ele se preocupa em obter ganhos das ovelhas, as gorduras das ovelhas, e quando o perigo vem, o mercenário foge. É por isso que aqui nesse texto, no versículo 9, Jesus ele reafirma: eu sou a porta das ovelhas. E na continuação do texto, ele diz que ele é o bom pastor. Só que ninguém entendeu nada. Então ele começa a explicar. Nesse texto aqui, Jesus ele aborda 3 personagens: o pastor, em algumas versões o assalariado ou o mercenário, e as ovelhas. Então Jesus ele se coloca como o bom pastor, e ele começa a dar as suas características. No versículo 11, o que nós vemos? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando nós olhamos esse versículo, nós vemos aqui o amor extremo, radical de Jesus. Nós vemos que Jesus ele veio a essa terra, sofreu, foi humilhado, cravado na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue para nos perdoar. A maior expressão de amor de Deus estava cravada na cruz do Calvário. O amor expresso de Deus ali, ele deu a vida por nós, se entregou pela humanidade que outrora estava condenada. E agora Jesus ele vem e diz: olha, eu sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Se tem ovelha aqui nesta noite, nós precisamos entender e colocar no nosso coração que Jesus morreu em nosso lugar.
doou a sua vida, se entregou ao madeiro, tornou-se maldição, para que hoje nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. Para que hoje nós pudéssemos ter forças para dizer não ao pecado e à tentação. Para que hoje nós pudéssemos dominar sobre ele. Embora ele bata na porta todos os dias e todos os instantes, e quando Deus falou lá atrás para Caim, está batendo na tua porta, cabe a ti dominá-lo. Hoje nós podemos, com a força do Espírito Santo, porque ele se entregou, porque Deus expressou o seu amor. Foi por nós, foi pela humanidade, uma humanidade perdida e mergulhada no pecado. Quantos ainda estão nessa condição, mergulhados e aprisionados no pecado? Mas a boa notícia é que há 2000 anos atrás, Jesus entregou a sua vida para te resgatar. Ele é a porta das ovelhas. Ele continua dizendo que ele conhece intimamente cada uma das suas ovelhas. Versículo 14 ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Porque os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre a vida do justo, e não há nada, irmãos, que nós podemos esconder daquele que é conhecedor de todas as coisas. Sabe aquilo que você fez escondido? Está diante dos olhos de Deus. Ele conhece o seu coração. A Bíblia nos diz que antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe. Ele nos conheceu no ventre. Ele conhece os nossos caminhos. Se nós mergulharmos até o profundo do mar, lá Ele está. Como nós vamos nos esconder dos olhos do Senhor? E no entanto Ele diz que Ele é o bom pastor e conhece as suas ovelhas. Quando a Bíblia nos diz que, nos traz esse termo conhecer, fala em intimidade. Assim como o marido conhece a sua esposa e vice-versa, Jesus ele conhece a sua ovelha profundamente. Ele sabe o que passa dentro de você. Ele conhece perfeitamente a tua vida. Nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor, ainda que você esteja experimentando um período de silêncio. Ele sabe tudo ao respeito da igreja. No versículo 15, ele continua dizendo o seguinte: assim como o Pai me conhece. O restante do 14, vou ler de novo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Ao final do 14 ele diz: e elas me conhecem. E o 15, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Queridos, Ele é conhecido pelas ovelhas. Jesus se revela a nós. Quando estamos dentro do nosso quarto, cumprindo o que diz Mateus 6, Jesus se revela a nós. Jesus se mostra a cada um de nós. O que ele está dizendo aqui é que há um relacionamento profundo entre o bom pastor e a ovelha e o bom pastor. O nível de intimidade, queridos, é tão grande que no versículo 15 ele diz assim: olha, eu conheço as minhas ovelhas, assim como elas me conhecem, bem como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Da mesma forma que Jesus conhece o Pai conhece a Jesus, esse relacionamento profundo, ele diz que o relacionamento dele como bom pastor e a sua ovelha deve ser assim, um relacionamento íntimo. E quantas vezes nós ignoramos isso, irmãos? Quantas vezes nós ignoramos essa proximidade que Jesus quer ter de nós, não é? Versículo 28, ele diz o seguinte: eu lhes dou a vida eterna. Será que você pode dar um glória por isso? Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão,
e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ainda que o inferno se levante, ainda que o lobo tente, ainda que o ladrão tente, as ovelhas que estão no aprisco, aonde Jesus é a porta, onde Ele é o bom pastor, nenhuma se perderá. É o que a palavra nos diz. Ovelhas de Jesus têm a vida eterna, porque Ele a dá. Foi para isso que Ele morreu, foi para isso que Ele se entregou. O versículo 28, ele ainda diz que Ele protege as ovelhas, ninguém as arrebatará das suas mãos. E quem está falando isso? É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, aquele que detém todo o poder no céu e na terra. É Ele que está dizendo. É Ele que se coloca como uma muralha ao nosso redor. É Ele que tem guardado a igreja. Irmãos, nós não podemos nos enganar. Se não fosse a presença de Jesus, Satanás tinha nos engolido e destruído, porque ele veio para matar, para roubar e destruir. Esse é o ofício de Satanás. Mas o nosso Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Glória a Deus por isso, irmãos. Vida eterna, vida em abundância. Aleluia! Glória a Deus! Jesus continua no texto, falou a característica do bom pastor, e agora ele apresenta o mercenário. Versículo 12, versículo 13. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Mercenário não tem cuidado das ovelhas. Quando nós olhamos no cenário ao nosso redor, quando damos uma vasculhada na internet, o que nós vemos, irmãos? Quantos mercenários? Quantos mercenários? Ele não é um verdadeiro pastor. Por quê? Porque não cuida das ovelhas, não se importa com as ovelhas, trabalha pelo salário, só quer a gordura da ovelha, nenhuma identificação com Jesus, não se identifica com a morte, não se identifica com a vida, não se identifica com a ressurreição, não se identifica com a palavra, mas quer a gordura da ovelha. Quantos mercenários estão espalhados por aí? E quando vem a situação de perigo, o que acontece? Foge. Deixa a ovelha para trás, abandona um aprisco para que sejam destruídas. Sabe o que significa, irmãos? Quantas pessoas estão atrás de mercenários, que quando vem a dificuldade, quando o pecado bate a porta, quando a tentação ela vem, a pessoa não tem profundidade na palavra, porque não foi ensinada dessa forma, nenhum cuidado, mas quer o seu dinheiro, quer a sua finança, quer a tua gordura. É por isso que nós orientamos sempre, cuidado com o que você vê na internet, cuidado com quem você segue, cuidado com quem você está ouvindo. Vendem sementes, vendem redinha, vendem sal grosso, vende tudo, mas nós não vemos isso na palavra de Deus. Mercenários. A diferença do mercenário e o bom pastor é que o bom pastor ele tem amor pelas ovelhas, o que o mercenário não tem. O bom pastor ama as suas ovelhas, cuida das suas ovelhas e dá a vida por elas. Jesus ele fala das ovelhas e também revela as suas características. Versículo 26, ele diz o seguinte: mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Jesus aqui, quando está falando para os judeus, está dizendo o seguinte: olha, vocês não são ovelhas, porque vocês não creem. As minhas ovelhas creem. Esse é um diferencial. O primeiro passo para nos tornarmos ovelha é crer na palavra genuína do Evangelho. Não tem como entrar no redil, não há como entrar no aprisco, se nós não crermos no bom pastor.
se nós não crermos que Ele é a porta de acesso, se nós não crermos que Ele é o caminho e é o único caminho. E é isso que Ele está dizendo: olha, vocês não, ovelha não, vocês não creem. Para ser ovelha tem que crer. Ele continua dizendo: olha, elas ouvem a minha voz e a obedecem. Quando a ovelha ouve a voz do pastor, quando o pastor chega à porta do redil e chama, a ovelha imediatamente obedece, porque ela reconhece o senhorio, ela reconhece a autoridade. E às vezes queremos ser ovelhas rebeldes. Como, irmãos? Se nós somos ovelhas, nós temos que estar atento à voz do bom pastor. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15, o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você ama ao Senhor? Você é a ovelha realmente, verdadeiramente ovelha desse aprisco? Então você tem que crer, tem que guardar, tem que obedecer. Obediência, reconhecimento da autoridade do Senhor. Não há como sermos ovelhas, irmãos, e não nos enquadrarmos no que a palavra nos ensina e coloca para nós, nos ensinamentos de Jesus. A nossa fé precisa estar alinhada com a nossa prática, sempre. Fé e prática, teologia e ética. Eu conheço muito de teologia, mas a ética, a vida não condiz com aquilo que a pessoa prega e fala. Como isso? As minhas ovelhas creem, as minhas ovelhas ouvem e obedecem a minha voz. Glória a Deus, aleluias. Versículo 27 ele diz: as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ovelha que segue o bom pastor não trilha o caminho que quer. Vou repetir: a ovelha que segue o bom pastor não trilha por caminhos aleatórios, mas ela vai exatamente atrás do pastor. Por onde o pastor vai, ela vai. Se o caminho é espinhoso, ela vai. Se o sol está escaldante, ela vai. Se está difícil a caminhada, o caminho está pedregoso, mas ela vai, porque ela sabe que quem está lá na frente é o bom pastor. Ela conhece. Assim é a ovelha, segue. Discípulo é isso. Isso é ser discípulo. É você imitar o seu mestre. Não é? A Bíblia nos ensina isso. E Jesus compara os seus seguidores por causa disso, irmãos. Porque a ovelha, ela é meticulosa em obedecer quem está com a autoridade na frente do rebanho. E aí a grande pergunta que fica para nós, a grande questão, né? Somos de fato ovelhas do rebanho? Estamos inseridos nesse aprisco? Ou estamos trilhando caminhos que vêm à nossa cabeça? Não é? Não ouvimos ou ouvimos quando queremos, obedecemos quando é conveniente. Somos verdadeiramente ovelhas do reino do Senhor? Essa resposta você precisa dar para você mesmo. O que nós aprendemos nesse texto? Só podemos dizer que seguimos a Jesus se nós verdadeiramente ouvirmos a sua voz. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O bom pastor te conhece profundamente e delas é conhecido. Ou seja, irmãos, comunhão, Jesus e seus servos, profunda. Jesus espera isso da igreja. Como que o Senhor vai receber uma igreja que Ele não conhece? Como? Não há essa possibilidade. Ele vai receber sim uma noiva que Ele conhece profundamente. É por isso que Ele quer ter um relacionamento conosco. Segundo Jesus, as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Foi Ele que disse. Foi Ele que deixou isso bem explícito para nós. Irmãos, está muito claro na palavra.
Se nós somos ovelhas, temos que seguir. Implica em obedecer? Sim, implica, ainda que seja difícil para você. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que mortificar a nossa carne, né? Porque os nossos desejos, eles se contrapõem ao desejo do Espírito, se contrapõem ao desejo de Deus, à vontade de Deus. Mas quantos pensam que verdadeiramente estão seguindo a Jesus, mas não conseguem ser obedientes a Ele? Não conseguem de forma nenhuma. São membros de igrejas, pessoas religiosas, achando que são discípulos e na verdade não são. Para sermos discípulos, precisamos ser seguidores integral do Mestre. Procure obedecer em tudo, irmãos, não só naquilo que lhe convém. O homem, ele tem a tendência pecaminosa, nesse sentido aqui, em ser seletista. Opa, isso aqui não é bom para mim. Irmãos, Jesus falou que o caminho é apertado, que é estreito, que é espinhoso. Qual ser humano vai entrar por um caminho desse, irmãos? Vamos ser sinceros, ninguém entra. Se você sabe que ali tem um risco, você não vai trilhar esse caminho. Mas nós só trilhamos porque nós reconhecemos que Ele é a porta e Ele é o pastor. Ou seja, se o ser humano puder escolher caminho estreito, espinhoso, pedregoso, nunca. Por quê? Porque somos seletistas. Nós só vamos escolher aquilo que é bom para nós. Mas a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor. Se você é discípulo, não faça somente o que te convém, mas faça a vontade de Deus diariamente na sua vida. E aí fica mais uma pergunta, na nossa vida real aqui, né? Na nossa vida, no dia a dia, lá você no seu trabalho, na sua escola, faculdade, ou seja, lá onde for que você tem os seus afazeres, né? Será que nós realmente ouvimos, estamos atentos à voz do Espírito e seguimos a sua ordem? Quando Jesus nos diz, quando o Espírito brada no nosso interior para não fazermos ou para fazermos alguma coisa e nós não fazemos simplesmente, ou ignoramos. Quantas vezes o Espírito fala no nosso interior: ah, isso é coisa da minha cabeça, não é? E aí é o Espírito bradando, é o Espírito falando, é o Espírito Santo te incomodando. Nós precisamos, irmãos, ter sensibilidade à voz do bom pastor. Sensibilidade. E nós só conseguimos isso com comunhão. Com comunhão. Quando há, por exemplo, comunhão entre marido e esposa, só de olhar um já sabe o que o outro quer. Não é isso? Quando tem comunhão entre filhos, só de olhar o filho já sabe o que o pai está querendo, ou por onde o pai quer que ele trilhe, ou o que ele faça. Assim também somos nós, irmãos. Quanto mais intensa a comunhão da igreja com o bom pastor, mais nós teremos sensibilidade à voz dele. É uma vida prática e diária. Agora, se a tua resposta for positiva a essas perguntas que nós fizemos aqui, claro, você perfeitamente está inserido nesse aprisco, não é? Porque você busca conhecer a Deus, busca um relacionamento com Ele, uma praticidade diariamente. Agora, se a tua resposta no seu interior for negativa, você está sofrendo um grande perigo, porque o lobo está lá fora, o ladrão está lá fora, e o desejo dele é matar, roubar e destruir. Matar os seus sonhos, destruir a sua vida, roubar a tua coroa. Roubar a tua coroa. É isso que o ladrão quer. Nesse caso, arrependa-se. Abra o teu coração para o Senhor. Abra o teu coração para aquele que se entregou, para o bom pastor que entregou a sua vida pela ovelha. Quantos vão ouvir essa mensagem pela internet? Reconheça que Jesus se entregou. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que o amor de Cristo nos constrange, porque nós paramos e pensamos: como pode? Alguém morreu a minha morte. O mínimo que eu tenho que fazer é reconhecer que Jesus morreu no meu lugar. Não é isso?
É o mínimo que nós podemos fazer, irmãos. E só seremos aceitos se nós passarmos pela porta das ovelhas. E a porta das ovelhas estava cravada na cruz do Calvário, vertendo o teu sangue, por mim, por você, por toda a humanidade, que outrora estava condenada, e ainda está, porque salvação, vida eterna, liberdade, paz, amor, misericórdia, só em Jesus. Só encontramos isso em Jesus. Ele continua nos dizendo, nós aprendemos ainda que nós somos como ovelhas e precisamos que Ele nos conduza. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Sempre que Jesus olhava as multidões, Ele se compadecia das pessoas. Eram ovelhas sem pastor, sozinhas, perdidas, aflitas. Jesus curou de todas as classes sociais. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos isso. Tanto pessoas desprezadas pela sociedade da antiguidade, quanto as ricas. Em todas as classes sociais, Jesus compreendeu as emoções das pessoas, porque Ele viveu aqui, sofreu, sentiu como nós. Jesus, Ele compreendeu os medos, tristezas, desesperos. Jesus compreendeu a ansiedade do ser humano, compreendeu os conflitos que nós vivemos, mas nunca desprezou ninguém por isso. Esse é o nosso Jesus, esse é o bom pastor, esse é a porta das ovelhas. Demonstrou paciência, demonstrou compaixão quando se deparava com pessoas enfermas. Quantas vezes Jesus curou, irmãos? Quantas vezes levantou enfermos? Curava enfermidades, perdoava pecados. Esse é o bom pastor. Não permitiu que tradições religiosas impedissem que Ele aliviasse o sofrimento de alguém. Quantas vezes Jesus curou no sábado? Quantas vezes Jesus expôs o seu amor, distribuiu graça, distribuiu alegria, distribuiu paz, distribuiu misericórdia, e é isso que está disposto para nós e para todos aqueles que quiserem. A porta da graça está aberta, irmãos. Por mais que nós nos consideramos capazes ou autossuficientes, independentes, na verdade nós precisamos ser guiados por Ele. Necessitamos ser direcionados por Jesus. Sem Ele nós estamos perdidos. Sem Ele não há direção. Ele é o leme, é Ele que direciona. Sem Jesus não há futuro. Sem Jesus há perdição, há morte, sofrimento, dor, ranger de dentes. Sem Jesus esse é o caminho. Mas com Jesus é vida e vida em abundância. Não é isso? Com Jesus, o ladrão não mata, não rouba e não destrói, porque Ele está com uma muralha de fogo ao redor daqueles que o temem. Esse é o bom pastor. Nós aprendemos que se nós não seguirmos a Jesus, seremos conduzidos por quem? Pelo ladrão. Se Jesus não estiver à frente do rebanho, nós estamos sujeitos ao ladrão. E não se engane, porque ele com certeza pula dentro do aprisco e começa a destruir, matar e a roubar. Não há meio termos, irmãos. Ou nós ouvimos e obedecemos a voz de Jesus, ou estaremos sujeitos às investidas de Satanás diariamente na nossa vida. É por isso que a Bíblia diz: medita dia e noite, pratica, enche o teu coração. Para quê? Para a tua mente não ficar vazia, para que Satanás não tenha espaço aí para plantar aí na tua vida e começar a destruir, não é? É por isso que a Bíblia nos ensina, mas às vezes nós não conseguimos compreender a simplicidade do Evangelho. Se nós não estivermos sendo direcionados pela palavra, pelo bom pastor, o que nos sobra é o ladrão das ovelhas. E ele veio para matar, roubar, destruir. Quantos falsos mestres, irmãos, que estão interessados naquilo que as ovelhas podem oferecer, tiram tudo. Ladrões, lobos,
tudo misturado. Mas há um que veio para dar vida e vida em abundância. É esse que a ovelha tem que seguir. Mercenário procura os seus interesses próprios. Se seguirmos o bom pastor, irmãos, teremos intimidade com ele e desfrutaremos de vida abundante e segurança. Abra a tua Bíblia aí no Salmo 23, por favor. Que na realidade, não é? Muitos dizem que é o Salmo do bom pastor. Mas na verdade, quando você lê e medita, você acaba compreendendo que é o Salmo da ovelha. Ele fala aqui, irmãos, dos benefícios experimentados por aqueles que são ovelhas, aqueles que estão dentro do aprisco, aqueles que estão no redil do Senhor, não é? Ele diz aqui, o versículo de número 1, ele começa dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é uma declaração de uma ovelha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é ovelha não sente falta de nada, porque Ele é o verdadeiro suprimento. O próprio pastor, ele supre a necessidade da ovelha. O próprio que está conduzindo o rebanho sabe quando a ovelha está com sede, sabe quando ela está com fome, sabe as necessidades da ovelha. É Ele a nossa provisão, Ele é o nosso pão, o pão vivo que desceu do céu. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O versículo 2 e 3 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Não faltará descanso para a ovelha, não faltará refrigério para a ovelha, não falta pastagens, não falta paz. O mundo está em desespero, mas a ovelha de Jesus, ela precisa de desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Tudo está caindo ao seu redor, mas a ovelha de Jesus, ela está tranquila, porque ela conhece o comandante que está à frente. Às vezes nós tentamos desvirtuar, olhamos para o lado, meu Deus, coronavírus, e isso e aquilo. Queridos, é Jesus que está na segurança desse rebanho. Desfruta da paz. Pastor, mas eu vou morrer. Amém. Você vai botar os 2 pés na glória. Amém, querido. Não vai ter mais choro. Você quer chorar, chora aqui. Chora tudo que você tiver que chorar aqui, porque lá não vai ter lágrima. Ele vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos, o bom pastor, a porta das ovelhas, aquele que vai receber a igreja lavada e remida nos portais celestiais. Refrigério, paz, descanso. Viva o Evangelho, querido. Versículo 3 diz que não falta direção, não é? Refrigera minha alma. Quem precisa de refrigério? Qual é a ovelha aí que está precisando de refrigério? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Há refrigério para você nesta noite. Há pastagem verdejantes para você nessa noite. Há água tranquila para você. E Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Tem direção. Ovelha de Jesus tem direção para seguir. Não segue aleatória, não vai para onde quer, não trilha seus próprios caminhos, mas segue a vontade do Senhor. Vive a vontade de Deus. E nós precisamos entender uma coisa, irmãos: Jesus não é como Satanás que entra destruindo e arrebentando tudo, não. Jesus é educado. Lá em Apocalipse nós vemos que ele diz: eu estou à porta, se abrir, se ouvir abrir, eu entro, se não, eu fico do lado de fora. Quantos estão deixando Jesus de fora? Então nós precisamos entender que a vontade de Deus se cumpre na nossa vida quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Ele agir. Então a vontade, ela se cumpre em conformidade com a nossa caminhada na presença de Jesus. O Senhor não impõe, Ele trabalha em parceria conosco, com a igreja. E quando nós abrimos, irmãos, o nosso coração à vontade de Deus, ao governo, à soberania de Deus,
as coisas começam a acontecer de forma inexplicáveis na nossa vida. Não somente as bênçãos, mas as perseguições também, não é? Se perseguiram a mim, o que vão fazer com vocês, não é isso? Então, amados, se não há perseguição, se não há afronta, avalie a vida. Será que realmente é Jesus aí o bom pastor que está na frente? Amém, queridos? Direção. Quem é ovelha tem direção. Versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que você esteja trilhando momentos difíceis, momentos de morte, essa ovelha aqui disse que não teme nada, porque Jesus está no comando. Jesus é o bom pastor. Ovelha não pode temer o dia mau, porque ela reconhece a proteção. Ela reconhece que Deus ordena os teus anjos ao nosso respeito, para que eu e você não venhamos a tropeçar nas pedras do caminho. Quando nós menos esperamos, Deus envia um anjo, Deus envia proteção. Quando o inferno se levanta, Jesus diz: não, esse é meu. Na realidade, ele nem tenta, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Você não está sozinho. Se você é ovelha, o anjo do Senhor está ao teu redor. Para tocar na tua vida tem que ter permissão, a não ser que você abra essa permissão. Se você não der a permissão só pode vir de Deus. Tem proteção para a ovelha, mas tem que estar debaixo da autoridade do bom pastor. Isso é ovelha. Versículo 5 diz o seguinte, versículo 5, vamos lá: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Enquanto os inimigos se levantam ao teu redor. Mesa, né, fala de comunhão, né, fala de pessoas que estão aí à sua volta, né, o que o versículo diz? Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ovelha de Jesus tem unção, autoridade entregue por Jesus. Às vezes nós não usamos, irmãos, a autoridade que foi delegada à igreja. Os sinais seguirão aos que crerem. Você é ovelha? Lembra? As ovelhas creem, lembra disso? No texto, lá no início? A autoridade delegada nas tuas mãos por Jesus. Unção, poder, glória, não para o homem se engrandecer, mas para que o nome daquele que vive e reina seja engrandecido. A unção nas tuas palavras. Se você for ovelha, usa aquilo que Jesus colocou nas tuas mãos com autoridade. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E agora ele vem e diz que o Espírito Santo vem, ele, o Espírito e o Pai, e faz morada dentro de nós. É somente esse trio que nós temos. Você quer mais? Precisa de mais? Espírito, o Pai e o Filho morando em nós, fazendo morada, autoridade, unção, poder, delegada à igreja, delegada a você. Versículo 6, ele diz o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ovelha tem aceitação. Se você é ovelha, se você se arrependeu, reconheceu a obra na cruz do Calvário, o sangue vertido na cruz do Calvário, há aceitação nos céus, porque você está entrando pela porta das ovelhas, que é Cristo. Somente esse é o caminho. As minhas ovelhas entrarão, sairão e encontrarão pastagem. Há aceitação, irmãos. Há aceitação para todos aqueles que decidem botar um pé no freio e reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas.
Há aceitação para o pecador. Há aceitação para quem está mergulhado no pecado. Mas precisa entrar pela porta das ovelhas para fazer parte desse aprisco. Precisa reconhecer o senhorio de Cristo. O versículo 6 ainda nos diz que não faltará a presença eterna do Senhor. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quantos querem viver com o Senhor para sempre? Glória a Deus, aleluias. Todos nós queremos, mas para sermos ovelha, precisamos nos arrepender a cada dia. Esse salmo aqui é o salmo da ovelha. Os benefícios que a ovelha tem por ser ovelha, simplesmente por ser ovelha, simplesmente por reconhecer o bom pastor. Às vezes nós, irmãos, buscamos outros caminhos, não é? Caminhos atribulados, caminhos difíceis, e aí a gente se engana. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Amém? O que você planta, você colhe. Não tem outro caminho. E aí a gente se esquece da simplicidade de Jesus. Nós nos esquecemos que somos dele. Irmãos, que nessa noite você abra o teu coração para Jesus Cristo. Você que está mergulhado no pecado, você que não vê mais solução para a tua vida, Jesus é a solução. Não que os problemas vão se extinguir, não, mas a certeza de que você vai ter um advogado no céu. A certeza de que você vai ter alguém para advogar suas causas. A certeza que você vai ter de alguém que vai dizer: calma, basta, chega. A certeza que você vai ter de alguém que vai te pegar no colo quando você não tiver mais forças para caminhar. A ovelha se machuca nessa caminhada, mas o bom pastor vai lá e pega no colo e carrega, e cuida, e sara, até ela estar pronta novamente para caminhar. Mas depende de arrependimento, sensibilidade, ouvir a voz do Espírito. Se nós somos ovelha, irmãos, nós somos conhecidos dele. E aquele que conhece o bom pastor segue os seus mandamentos. Romanos 8:32 diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor de todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tudo que é do Senhor será nosso. Ele vai compartilhar conosco a vida eterna. Jesus espera o casamento da igreja. Ele vem buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. E você sabe o que mais me impressiona aqui nessa parábola? É o versículo de número 16. Olha o que Jesus ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Jesus estava enxergando a mim, Jesus estava enxergando você, Jesus estava enxergando a geração atual e todas as outras que passaram antes de nós. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus! Havia muitas ovelhas que não eram do aprisco de Israel, e Jesus está dizendo assim: eu vou agregar ovelha, eu vou agregar ovelha. Se ouvir a minha voz, eu vou agregar. Se ouvir a minha voz, a porta está aberta. Se ouvir a minha voz, tem salvação. Basta nós ouvirmos a voz do Senhor, irmãos. Ele entregou a sua vida física para que nós pudéssemos ter acesso à eterna. O bom pastor. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus vai reunir as suas ovelhas dos quatro cantos da terra. Quando a trombeta soar, os que dormem ressuscitarão primeiro. Depois nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, me conhecem, eu as conheço e elas me seguem. Quando o bom pastor bradar nas nuvens, a ovelha escuta, entende,
segue e vai. Amém, queridos? Se você faz parte desse redil, esteja atenta à voz do comandante. Não siga por outros caminhos. Não ouça mercenários. Não ouça os que querem apenas a tua gordura. Mas obedeça à voz do Senhor Jesus, que é o bom pastor. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus querido, porque o Senhor nos enxergou, Pai. Porque o Senhor também nos deu a oportunidade, Deus, de fazermos parte desse redil, Pai. Parte desse aprisco. Pai, nós não reconhecemos outro caminho, Senhor. Nós não reconhecemos, Deus amado, outra porta a não ser o Senhor. E nós queremos, ó Deus, entrar e sair, Senhor, e achar pastagens todas as vezes, ó Deus, que for necessário, Pai. Pai querido, trabalha no nosso coração, Senhor. Nós sabemos que lá fora, Senhor, o ladrão e o lobo estão querendo, Senhor, assaltar a Tua palavra do nosso coração. Mas nós te pedimos nesta noite que, em nome de Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer a cada dia na Tua palavra, para nós termos, ó Deus, olhos e ouvidos somente para o Senhor, para seguirmos apenas o Teu caminho, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é o único caminho. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus querido, porque o Senhor nos enxergou. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a Tua graciosa voz, Pai. Cumpra, Senhor, a Tua palavra em nós. E eu te peço, ó Pai, nesta noite, Espírito Santo, vá de encontro, Senhor, às vidas, ó Deus, que estão aprisionadas pelo pecado. Senhor, as vidas que estão aprisionadas pelos grilhões do inferno, Senhor, amordaçadas, Deus, cegas, ó Pai amado, pelo Deus desse século. Espírito Santo, em nome de Jesus, que esta palavra quebre, Senhor, as pedras, destruam as correntes, ó Deus, e essas vidas sejam alcançadas, e que sejam também ovelhas, seguidoras do Senhor, que é o bom pastor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, continua usando a Tua igreja. Usa a criança, Senhor. Usa o jovem. Usa o idoso. Usa, Senhor, todos aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, e se predispõem à ação bendita do Teu Espírito, para saquearmos o inferno, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda a utilizarmos as armas espirituais que o Senhor delegou à Tua igreja, para que possamos, ó Deus querido, também em Teu nome desfazer as obras do diabo, Senhor, e afugentar o lobo, e afugentar o ladrão, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, trabalha na vida da Tua igreja, Senhor, de forma profunda, Pai. Senhor, se nessa caminhada ovelhas estiverem machucadas, Deus trata. Quantas, ó Deus, machucadas, ó Deus, nessa caminhada, Senhor, entristecidas por tantas situações da vida, Deus, coloca ali o Teu bálsamo, Senhor, refrigério, paz, tranquilidade ao coração, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Nós não queremos, ó Deus, passar por outro caminho a não ser pela porta, porque isso nos dá legitimidade, Senhor, para sermos reconhecidos como filhos, Deus, e não como salteadores. Em nome de Jesus, Pai, olha para a vida das Suas ovelhas, que nos últimos dias têm sido massacradas, Deus, pela mídia, massacradas pelo inferno, massacradas, ó Deus, por tantas coisas. Mas uma coisa apenas nós Te pedimos, Deus: que os nossos ouvidos e a nossa sensibilidade esteja voltada para o Senhor.
Que a nossa confiança, Pai, esteja no Senhor. Porque enquanto confiarmos em Ti, Deus, nós seremos como os montes de Sião que não se abalam. Enquanto nós confiarmos em Ti, Senhor, nós temos segurança. Enquanto nós confiarmos em Ti, Deus, nós podemos erguer a nossa bandeira de vitória. Porque em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. E a vitória é somente em Ti, Pai. Por isso nós Te pedimos, Deus, não nos abandone, Pai. Mas trata o nosso coração. Quantos entraram aqui, Senhor, ovelhas machucadas, Deus, pensando em desistir da caminhada. A palavra diz que aquele que põe a mão ao arado e olha para trás não é digno do reino. Jesus está falando ao teu coração nesta noite, não desista. Trata essa vida, Pai, em nome de Jesus, para que ela tenha segurança de entrar e sair desse aprisco, Pai, e achar pastagem, Deus. Senhor, nossa vida está nas Tuas mãos. Que a Tua vontade, Senhor, permaneça e prevaleça sempre nas nossas vidas. Que nós venhamos a mortificar a nossa carne, Senhor, e neste embate de carne e espírito, o Teu Espírito tenha, Senhor, a prevalência. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Espírito Santo, nós estabelecemos o Teu governo na nossa vida. Governa o nosso ser, Pai. Rejeitamos qualquer outro que tente governar o nosso ser, porque nós te entregamos a Ti, somente a Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Somente a Ti, Pai, somente a Ti. Muito obrigado por tudo, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem se colocado como bom pastor, fiel, íntegro a Tua palavra, amoroso, misericordioso, perdoador. Muito obrigado, Jesus, pela salvação da minha alma. Obrigado pela salvação da alma do meu irmão, porque eu tenho a certeza, Pai, que em Ti eu sou mais do que vencedor. Temos a certeza que em Ti somos mais do que vencedores. Temos a certeza, Pai, que quando nós fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, nós abriremos na glória. Obrigado, Senhor, porque há esperança para todos aqueles que ouvem a Tua voz e Te seguem. A nossa esperança é o Senhor. É o Senhor, aleluias. O Senhor é a esperança para essa humanidade perdida, Pai. O Senhor é a esperança para essas nações que estão mergulhadas no pecado, mergulhadas na idolatria, mergulhadas na feitiçaria. Deus, o Senhor é a esperança, é a única esperança. Brada nesses corações, Pai, para que também sejam ovelhas do Teu aprisco, em nome de Jesus, Pai, para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus.